noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Associação Espírita Abrigo aos Aflitos. Hoje, segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Não vamos nos acomodar, não podemos lugar para nós nos sentarmos, acomodemos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Se houver entre vocês alguém que está aqui pela primeira vez, também sinta-se acolhido e abraçado. E hoje, depois da palestra, nós vamos ter também o Luiz Jacobolin, que estará aqui atendendo as pessoas que gostam do tratamento de fitoterapia, certo? Então, depois da palestra, teremos a oportunidade de nós trocarmos algumas ideias com o nosso fitoterapeuta. O ambiente já foi preparado com bastante antecedência para que hoje aqui nós estivéssemos em grupo de encarnados e grupo de desencarnados. E que este ambiente de luz, de acolhimento, de fé cristã, possa tocar profundamente os nossos corações e que saímos daqui mais bem abastecidos, melhores, mais bem dispostos aos enfrentamentos da vida, aos enfrentamentos do cotidiano, já que todos nós estamos matriculados na Escola da Vida, cujo maior mestre é o tempo. E para a oração da noite de abertura, nós convidamos a nossa companheira Lúcia, coincidentemente a mãe da palestrante de hoje. Então vamos serenando os corações, sentir esse ambiente tão maravilhoso e na quietude do nosso ser, falarmos com Deus. Falar, não reclamar, não lamentar, não pedir que retire as nossas provas, mas sim dar-nos forças, aprendizado para poder passar por tudo, dentro da alegria do nosso ser, dentro da motivação e da gratidão de estarmos aqui, vivendo mais uma passagem para poder aprender, crescer com sabedoria. Que possamos, Senhor, aproveitar esses momentos em que aqui estamos aprendendo o Evangelho de Jesus. Assim, em casa, na oração, unirmos os nossos corações para que a conexão com Deus e Jesus seja perfeita, onde possamos trabalhar cada vez mais e melhor, utilizando todo o tempo possível em aprendizado, dentro de orar, dentro de ler livros edificantes, ouvir palestras que nos ensinam a caminhar. Esse é o melhor caminho que devemos escolher. Então, que todos nós possamos falar com Deus, mesmo que calamos a nossa alma, ouvindo os seus conselhos. Senhor Jesus querido, junto a Deus nosso Pai, nos envolva na sua luz, trazendo o abrir dos nossos olhos para compreender e nos deixar envolver nesse amor que chega aos nossos corações. Ser, Senhor, conosco, hoje e por todos sempre. Que assim seja.
E hoje nós temos a grata satisfação e o imenso prazer de termos aqui conosco, mais uma vez, a nossa advogada, professora universitária, Renata Lacerda. Pedimos a todos que envolvam-na nas mais doces vibrações de paz, de amor, de carinho e afeto, para que ela se sinta acolhida, à vontade, e que suas palavras nos toquem profundamente a alma. Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje, na minha casa de oração, no local de oratório. Nós estamos mais conhecidos na segunda-feira, infelizmente, por motivos profissionais, apenas nas quintas, conduzindo o estudo do Evangelho. Então, fica o convite para todos, mas nos períodos de férias, a gente pode trocar impressões sobre os ensinos do Mestre Jesus, sobre essa doutrina que é para todos nós, a condutora dos nossos caminhos íntimos, né? A nossa filosofia de vida, a nossa maneira de querer ser, agir e pensar. Então, que o Divino Mestre Jesus possa realmente nos envolver, abrindo as nossas comportas íntimas da receptividade, a fim de que, ao sairmos, saiamos sempre mais carregados da bagagem que o Mestre nos deixou, que essa doutrina nos cita, a fim de que na nossa rotina, Evangelho, eu sempre digo, é rotina, é dia a dia. Na nossa rotina corriqueira, no nosso eu, possa naturalmente se transformando, conforme tudo que a gente aprende, absorve e recebe dos lares de amor espírita que conduz os nossos corações. E para a nossa noite, a nossa reflexão, ela vai ser em torno do ressignificado da nossa existência. Então, claro que nós não vamos trazer nenhuma informação inovadora, é tudo aquilo acerca do que a nossa base doutrinária nos traz e que muitas vezes a gente já conhece, mas hoje o nosso olhar sobre os embasamentos da nossa doutrina, ele vai girar em torno da gente compreender como se utilizar os atributos que a nossa doutrina filosófica oferta para a gente, com base nos ensinamentos cristãos, para que a gente possa reordenar a nossa lente, o olhar existencial, ressaltando que o propósito das nossas existências aqui, quando da vida terrena, é a luta constante e o trabalho do nosso aprimoramento, da nossa lapidação moral, que muitas vezes chamamos de sublimação do nosso eu interior. E a gente sabe que o processo de elevação para o ser, ele caminha junto com a evolução do próprio indivíduo, das próprias sociedades e junto da elevação do nosso corpo. Então, os movimentos que acontecem acerca da necessidade do crescimento moral do indivíduo na sua escala individualizada, evolutiva, ela acontece, claro, de acordo com o propósito que o próprio indivíduo tem para se alavancar nesse caminho de ascensão moral. Mas também é claro que a humanidade recebe de tempos em tempos, pelas programações do alto, momentos em que são levados às sociedades como um todo oportunidades que alavancam as massas nesse processo de ascensão moral. Ou melhor dizendo, servem de instrumento para alavancar as massas, porque elas podem ou não evoluir. E dentro da nossa jornada da humanidade, nós temos 3 marcos principais que mostram para a gente momentos em que foi trazido, através da divindade maior, instrumentos que fizeram com que a sociedade pudesse, absorvendo os seus ensinos, se remodelar para esse propósito do crescimento moral. E o primeiro marco é a nossa chamada primeira revelação, que veio de Moisés. Moisés, que trouxe para nós os 10 mandamentos, Moisés, que liberou, que ensinou à sociedade daquela época o que eram os atributos da lei de justiça. Haja vista que o indivíduo, quando cumprisse aqueles 10 mandamentos,
ele estaria caminhando no seu processo de elevação de si mesmo. Nós estamos numa era em que nem éramos monoteístas, mas já sentíamos atributos dessa elevação individual. Então, essa primeira revelação foi um momento, um marco histórico na nossa sociedade, acerca do olhar, claro que ela tem muitas facetas, mas acerca do olhar de instrumentos que nos foram trazidos para potencializar as massas ao crescimento íntimo, individual do ser, se lapidando, se remodelando, cumprindo amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e todos os 10 mandamentos que nós somos acostumados e conhecemos. O segundo momento em que a gente tem como marco o intuito desse crescimento moral em massa veio, claro, com a segunda revelação trazida por Jesus. Jesus não só ensinou para nós a segunda revelação, como ele vivenciou, ele exemplificou. A segunda revelação é a lei de amor. A lei de amor trazida por Jesus. Amor no sentido sublime, universal. Aquele amor que transcende além de nós mesmos. Aquele amor sobre tudo, sobre todas as coisas, acerca de todos os indivíduos, vivenciando essa sublimidade do amor potencializado na elevação para com tudo e para com todos, traz para a nossa sociedade da época os atributos que instigaram os indivíduos a se elevarem moralmente. A exemplificação é a simbologia da elevação moral máxima de Cristo, o que é para nós o nosso governador espiritual do orbe. Então, toda a sua lei de amor está impregnada em todos os propósitos que a nossa terra passa nesse trajeto de transformação para o planeta regenerado. É a sobreposição desse amor máximo, sublime e universal. E é claro que não só naquela época, como ressoa por todo o tempo e ressoará por todos os tempos, essa motivação para nos caminharmos nas pegadas do Mestre, a fim de que nos elevemos intimamente cada vez mais. Mas, como a sociedade da época recebeu de Jesus os ensinos, recebeu também do próprio Jesus a informação de que em tempos posteriores chegaria uma nova revelação. E essa nova revelação traria para a sociedade toda a explicação acerca dos entendimentos, dos propósitos da existência humana, a fim de que os povos, com a vinda dessa terceira revelação, pudessem se pautar na sua evolução de vida, na sua maneira de ver, sentir, vivenciar e explorar o mundo para o fim máximo da elevação moral e da sublimidade do ser, num sentido como espírito imortal, como ser existencial para a eternidade, caminhando cada vez mais para o amor eterno. Então, a vinda da terceira revelação é chamada fonte consoladora dos seres, que é o consolador prometido por Jesus, que se trata, na nossa visão doutrinária espírita, da nossa própria doutrina espírita. Então, quando a gente tem a vinda da doutrina espírita como a terceira revelação em um consolador das almas, ela vem nessa estrutura a fim de dar para nós o respaldo dos entendimentos básicos para cada um de nós, a fim de que a nossa jornada se paute nesse sentido, de ter um olhar sobre a vida, no sentido verdadeiro do qual é o propósito dela, que é ressignificar a nossa vivência, lapidando a nós mesmos, crescendo, ascendendo no sentido moral. E para a vinda do Consolador prometido, as falanges do Mestre não poderiam ter criado para nós um instrumento mais pedagógico, mais claro possível, através da fantástica pedagogia de Allan Kardec. Então, Allan Kardec organizou a nossa doutrina espírita, e quanto mais a gente estuda,
mais a gente consegue entender o concatenado das ideias, mais a gente consegue encaixar o sentido das explicações uma na outra, porque ele tinha uma pedagogia fantástica, não é à toa que ele veio em nome do Mestre para trazer para nós e deixar para a nossa vida de evolução todo esse atributo de elevação. E como que Kardec organizou a nossa doutrina espírita? Nós sabemos que ele reuniu o nosso famoso Pentateuco, que são cinco obras básicas, as explicações ordenadas por Allan Kardec, mas inspiradas e explicadas pela espiritualidade maior. Então, Kardec foi um organizador da nossa doutrina, que é explicada, trazida para nós, esmiuçada pela espiritualidade superior, as falanges do Mestre Jesus, nas linhas do amor sublime. Nessas 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a obra de O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno, essas 5 obras básicas, elas formam a estrutura da nossa doutrina espírita. Contudo, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, nós vamos ter nele o compêndio principal da nossa doutrina. Por quê? Porque ele é um livro de perguntas e respostas, formado de 1019 questões, que foram indagadas por Kardec e explicadas pela espiritualidade superior. E essas perguntas e respostas, elas foram organizadas por Kardec em 4 partes principais. Então, quando a gente pega as nossas obras espíritas, a gente vai observar que o Livro dos Espíritos ele é um compêndio, ele é um manual do entendimento dos princípios fundamentais da nossa doutrina espírita. Porque quando a gente vai lá no primeiro livro que compõe o Livro dos Espíritos, a gente tem os prolegômenos, que por si só é uma fonte introdutória já de explicação acerca da doutrina espírita, mas na sua estrutura, vamos dizer, fundamental, a gente tem o Livro dos Espíritos como o primeiro livro, é um livro que vai trazer para nós as explicações acerca das origens. Ele é denominado de causas primeiras, ou dependendo da edição, causas primárias, porque exatamente ele vai explicar para nós de onde nós viemos, qual é a formação do nosso órgão, qual é a formação do nosso eu espiritual. E nesse primeiro livro, que é trazido em questões de perguntas e respostas, dentro do Livro dos Espíritos, na primeira parte, nós vamos ter o aprofundamento de onde eu vim, exatamente na outra obra básica, a Gênese. Então, o Livro dos Espíritos nos introduz o assunto acerca de onde viemos, e a obra básica, a Gênese, explica, esmiuça esse conteúdo, trazendo para nós um aprofundamento desse conhecimento. Quando nós pegamos o segundo livro, que compõe o Livro dos Espíritos, que é denominado no mundo espiritual, a gente vai ter todas as explicações acerca daquilo que nós dizemos assim, o que eu sinto, como eu sinto. Por quê? Porque nessa parte do Livro dos Espíritos, nós vamos entender exatamente o mundo espiritual, a imortalidade da alma e toda essa conexão que interliga nós, encarnados, com o mundo espiritual. E nós temos no Livro dos Médiuns, a outra obra básica que compõe o nosso Pentateuco, exatamente o estudo acerca da comunicabilidade com o mundo espiritual. Então, é no Livro dos Médiuns que nós encontramos o aprofundamento de todos os sentidos do que eu sinto e que está lá introduzido para nós na segunda parte do Livro dos Espíritos. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos na sua terceira parte, que é denominado de leis morais, nós temos todos os atributos que nos ensinam exatamente o propósito do nosso estudo de hoje, que são os caminhos para a nossa elevação moral, para o nosso desprendimento do âmbito material e a elevação do nosso caminho interior, do nosso eu verdadeiro.
verdadeiro do nosso eu espiritual. E as leis morais são explicadas na obra básica, que também compõe o nosso Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não à toa, o Evangelho segundo o Espiritismo é chamado dentro da nossa doutrina de código de moralidade. Por que ele é um código de moralidade? Porque ele traz para nós exatamente os atributos que cada um de nós devemos desenvolver em nós, com base nos ensinos do Mestre Jesus, para lapidarmos o nosso eu e no âmbito do nosso íntimo, do nosso sentimento, nossa moralidade, desenvolvermos e ascendermos. O Evangelho também é chamado de sol da imortalidade. E esse nome é maravilhoso, porque ele traz para nós. Por que sol? Porque ele brilha. O que o sol faz para a gente? Ilumina. Ilumina por muito tempo, no caso do Evangelho, por toda a imortalidade da alma. Então, ele sol da imortalidade, porque o que está dentro dele vai ser caminhos para a nossa evolução moral, imortalmente falando, em todas as fases evolutivas. O que vai mudando é a nossa percepção sobre o que está no Evangelho. É as entrelinhas do que a gente extrai de atributos de elevação moral, porque quanto mais a gente compreende a doutrina, mais uma única palavra se amplia nos sentidos mais profundos de uma alma elevada. E quando a gente olha para o Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, é a parte que vem denominada no sentido de esperanças e consolações. Por que esperanças e consolações? Quando a gente olha para essa quarta parte do Livro dos Espíritos, ele é aquele instrumento, através de perguntas e respostas, que vai dizer para nós acerca de para onde vamos depois que deixamos as nossas vestes carnais. O que acontece conosco? Seremos julgados por um tribunal, como em algumas vertentes religiosas se tem? E essa quarta parte, ela vem, através das perguntas e respostas, explicar para nós que o nosso tribunal é o tribunal da nossa própria consciência, é o tribunal que nos conduz para as reparações necessárias, para as vibrações que emanamos, que vão, pela lei de sintonia, nos levar para os locais onde vibramos como um ímã, atraindo a gente para aquele local no qual está ali, vibrando no fundo dos nossos corações, aquilo que é o nosso anseio principal. E é por isso que a gente tem, nesse Pentateuco, a ideia de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro, quais são as razões dos caminhos que a existência me traz. Quando a gente tem obras que são descritas para nós através de um amor superior, de uma espiritualidade que vivenciou tudo que nós vivemos e que hoje alcançou esses patamares evolutivos, portanto, ela sabe o quão difícil é vivenciarmos na existência terrena a nossa autossuperação. Essa transmissão de conhecimento, ela é feita no propósito de nos alavancar, de nos fortalecer, para que a gente tenha clareza de entendimento, a fim de que nós consigamos vencer a nós mesmos, a fim de que nós consigamos, sublimando a nossa maneira de ser, sentir, falar e vibrar, ascender patamares mais elevados. E quando a gente olha a questão 167 do próprio Livro dos Espíritos, que a gente já entendeu que ele é um compêndio geral, na pergunta 167, Kardec questiona exatamente a espiritualidade superior, qual é o propósito da existência. E a espiritualidade responde para ele que o indivíduo tem na existência terrena o propósito de trabalhar a si mesmo, conhecer-se no sentido de que ele possa, através do autoconhecimento, desenvolver o auto-amor e a autolapidação, fazendo com que todas as oportunidades que a gente tenha na vivência terrena sejam elas instrumentos a fim de que
que a gente consiga se elevar no sentido da moralidade. E na obra também, Joana de Ângeles, denominada Jesus e Vida, ela explica para a gente, dentro dos caminhos da nossa atividade existencial, o propósito de estarmos numa veste carnal, na existência física, ele é intitulado para o caminho da administração dos nossos impulsos existenciais. Olha que interessante, impulsos íntimos existenciais. O que a gente entende por isso? Impulso íntimo do ser é aquilo que vibra no seu campo interior de maneira mais pulsante. A doutrina espírita denomina esses nossos impulsos íntimos, que, como disse Joana de Ângeles, é a finalidade para a qual nós estamos aqui, para dominá-los, para lapidá-los, para ressignificá-los. A doutrina chama esses impulsos íntimos de desejo central. Olha que interessante, dentro da obra Ação e Reação de André Luiz, lá no capítulo 8, André Luiz traz para nós a explicação de que todo indivíduo é dotado de um desejo central. Esse desejo central é o que molda a personalidade do indivíduo. É aquela que domina o indivíduo no seu campo interior. E todos nós temos um desejo central. Nós temos um desejo denominado de imediatista, que são aqueles desejos que passam pelas nossas necessidades. Vou trocar, tá? Pelas nossas necessidades básicas, corriqueiras. E esse desejo imediatista é aquilo que a gente faz na rotina, porque é necessário fazer. Que roupa vamos vestir, o que vamos comer agora, para onde temos que nos direcionar. Você tem desejos que precisam ser cumpridos e você os cumpre. Mas não é sobre eles que é tratado como ponto elementar da obra Ação e Reação. André Luiz quer que a gente compreenda que o desejo central, ele é aquele desejo que está no íntimo do indivíduo e que o impulsiona para os seus atos na vida cotidiana. E esse domínio do desejo central que ele tem em si faz com que ele tenha as posturas que são as mais caras para ele. Não disse que onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, nesse sentido, o desejo central é a mola propulsora que nos move na nossa maneira de ser no mundo, na nossa maneira de pensar, de falar, de se relacionar com o que está à nossa volta. Então, é claro, se o propósito da existência é fazer com que a gente se eleve moralmente, se o nosso desejo central for esse, nós sempre vamos estar em tudo e com todos agindo no propósito do bem. Mas aí a gente para e raciocina. Estamos em um planeta de provas e expiações. Da escala evolutiva em 5 níveis, nós estamos no 2º, ou seja, muito mais perto do primitivismo do que dos mundos celestes. Então, será que a gente vibra em um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem? Será que o nosso desejo central é esse sublimado? Certamente que não, por isso que estamos aqui. Ninguém está aqui com Aurélio e Asa. Pelo menos meus olhos de ver não me permitem perceber que somos anjos elevados, né? Então somos da massa. E em sendo massa em um planeta de provas e expiações, certamente o nosso desejo central não é esse de sublimação plena, aquele sobre o qual Jesus nos ensinou na lei de amor. Os nossos desejos centrais é explicado por André Luiz por essas razões óbvias. Se fomos atraídos para a Terra, que é um planeta de provas e expiações, densa, no caminho da evolução, onde ainda predomina o ódio sobre o amor, certamente o nosso desejo central, que é o que nos move, que é o que nos conduz, que é o que molda a nossa personalidade, ele ainda não é sublimado. O propósito é exatamente conhecê-los para dominá-los e ir lapidando nas nossas experiências terrenas. E aí, André Luiz nos explica que, dentro do desejo central existente, nós temos 3 temáticas que predominam
cada um dos indivíduos acerca de qual é o desejo central dele. Então, compete a cada um de nós identificar o nosso desejo central. Dentre quais? E ele vai nos explicar que o desejo central da criatura que habita o orbe terreno, ele circula entre 3 temáticas principais e que uma delas vai ser a que predomina naquele indivíduo. E essas temáticas são: as temáticas acerca do desejo central passam pela vaidade, a vaidade é o tema central, passa pelo materialismo e passa pelos vícios. Então, nós temos como desejo central vaidade, materialismo e vício. Quando nós pensamos em vaidade, nós estamos pensando em todos os aspectos que envolvem o eu do indivíduo, ele, enquanto individualidade. Mas é um desejo central que não predomina na sublimação. Então, é a vaidade no sentido do orgulho, do egoísmo, dos aspectos do poder, dos aspectos que envolvem o ego, tudo aquilo que está em torno da maledicência, tudo aquilo que é do íntimo do ser, que envolve ali o seu eu centralizado, se relaciona ao âmbito do desejo central predominante voltado à vaidade. Quando nós pensamos no desejo central dominante voltado ao materialismo, é tudo aquilo que é denso, é tudo aquilo que é matéria, densificada, e que tem esse âmbito do valor de materialidade, ou seja, é o dinheiro, as posses, o carro, as terras, o próprio corpo físico, tudo aquilo que envolve matéria, e seria o enfoque do desejo central, então, relacionado ao materialismo. E nós temos também a terceira temática de desejo central, que se relaciona aos vícios. Vício é excesso de todos os portes. Vícios se relacionam aos vícios da droga, os excessos acerca da bebida, aquilo que se relaciona no âmbito do que destoa a gente da nossa regularidade funcional, como a comida, por exemplo. Então, tudo aquilo que está em torno do que nós chamamos de temática de desejo central vicioso se relaciona ao âmbito desses excessos. Olha que interessante. Como que eu identifico em mim a minha temática principal? Se eu tenho 3 temas essenciais do desejo central e já sei que qualquer um deles que esteja a minha temática, meu tema base existencial, aquilo que me domina nas minhas emoções, ações, reações, na minha maneira de ser, agir e me portar perante a mim mesmo e perante a sociedade, ele é o meu desejo central. E como que a gente consegue identificar? Conhecendo a si mesmo. Existem técnicas que fazem com que a gente vá compreendendo entre vaidade, materialismo, vícios, aquele que é o que mais me chama a atenção. E o que isso faz em mim? Me atrasa no desenvolvimento existencial. Porque enquanto qualquer um desses desejos, qualquer que seja a vertente dele, material, seja ele de vícios ou de vaidade, ele vai me puxar para ela. E quando ele me puxa para ela onde eu não tenho domínio, isso significa que ele vai conduzir os meus atos. Ele vai conduzir a minha maneira de pensar. E eu sei que o meu pensamento cria a psicosfera do que fica no meu entorno. Criando uma psicosfera, uma aura, uma vibração no meu entorno, o que eu faço através dos reflexos condicionados que existem, ou melhor dizendo, da lei de sintonia? Eu vou atrair para mim emanações semelhantes àquele aspecto. E na obra Ação e Reação, que eu falei para vocês, no Luísa, no capítulo 8, a temática central ali era exatamente as posses, era exatamente o dinheiro e a briga por terra, por propriedade rural.
Então, quando o indivíduo ele fica naquele desejo central do pensamento contínuo acerca daquelas posses, da riqueza, do ouro, ele cria em torno dele essa psicosfera e atrai entidades que já estão desencarnadas, mas que têm o mesmo propósito e que ficam em torno dele, criando aquelas falanges de intuições que o levam cada vez mais para o caminho que é o desejo central dele, fazendo com que ele não consiga evoluir. Na obra gera até uma obsessão de morte, na qual em que o indivíduo passa a enxergar as coisas conforme são sugeridas aquelas falanges que querem ver o indivíduo decair, em razão das posses, do contexto da Terra, que era o cerne daquele exemplo naquela questão. Então, quando a gente tem esse tema base, dominante das nossas vontades, dominante do nosso eu, a gente precisa conhecer que é através desse desejo eu crio o caminho da minha ascensão para melhoria e domínio dele, ou eu crio meu caminho fadado a receber sempre as emanações, as vibrações, os contextos da vida que vão me fazer com que eu me afore ainda mais nele. Para a gente identificar o nosso desejo central, é importante que a gente tenha em mente o que nos move. O que é aquilo que mais chama a atenção da gente na nossa rotina quando nós não estamos atribulados com os afazeres essenciais? No seu momento de lazer, para onde vai o seu pensamento? Quais são as coisas que te agradam? O que é aquilo que fica fixado em você? É o consumismo exacerbado? É a vontade de ter posses? É o poder que se tem? É a comida em excesso? São as drogas? É o sexo desempregado? Então, quando a gente está num momento de repouso, por que repouso? Porque quando você está no trabalho, por que o trabalho é edificante? Porque ele consome as nossas energias e você foca naquilo que você tem que realizar. Isso faz com que o seu pensamento do desejo central ele faça o quê? Se dissipe. Você não está pensando nele. Você está focado naquela atividade necessária da sua rotina, qualquer que seja ela. Quando você está no seu momento de repouso, de lazer, não conduzindo a essas atividades necessárias, é aí que vem o seu desejo central. É aí que o seu pensamento vai. É aí que o seu desejo íntimo te impulsiona. E essa é uma dica que a gente utiliza para prestar atenção no que me domina. E todos nós temos algo que nos domina. Identificando aquilo que te domina, você passa a perceber como que você age e reage frente aos contextos da vida quando se está em torno daquele desejo central. Porque é claro que a vida vai trazer. Se você precisa trabalhar com aspectos relacionados ao intemperamento, ao nervosismo, claro que a vida vai te trazer tribulações, a fim de que você identifique que você fica nervoso, raiva, e que cai nos excessos de baixo calão, das falas, das vibrações, em razão dessa sua intemperança. Porque envolve a sua vaidade, envolve o seu ego, envolve aquilo que te feriu. Então, se o aspecto está ligado à vaidade e ao ego, a vida vai te trazer essa turbulência para que você observe, vê como você age e reage e perceba: esse é um aspecto em mim que está na minha evolução. A gente percebe isso quando tudo irrita. Se está sol, irrita porque é calor demais. Se está chovendo, é porque chove demais e atrapalha a rotina. A gente começa a observar como as coisas corriqueiras aquilo que mais nos toca. E não é só nos tocar, é aquilo que nos toca e nos domina. Porque nos tira do nosso cerne de quem quer andar nas pegadas do mestre, de quem quer evoluir no sentido cristão. É para isso que nós estamos aqui. Para aprender frente a esse Pentateuco, esse manual, que relembramos da estrutura dele, para entendermos onde podemos buscar esse socorro e as explicações que eu preciso para que eu me paute com maior domínio e controle sobre nós, sobre mim mesmo, nós sobre nós mesmos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, a famosa questão em que nos traz a orientação de Santo Agostinho, para que no final do dia a gente crie a nossa lista, do bem que a gente
mal que a gente fez e aquele bem que a gente deixou de fazer, a fim de que a gente vá remodelando os nossos atos e reduzindo a lista do mal, aumentando a nossa lista do bem. Nesta lista, quando você vai fazer ela, pense: o que me motivou a essa postura equivocada? Se cada um de nós pararmos agora e fizermos a nossa listinha de hoje, certamente a maioria de nós terá a lista do mal que eu fiz maiorzinha do que a do bem que a gente fez. Mas o que me motivou em cada um desses maus? Na palavra que eu utilizei desregrada, na falta de paciência, na irritação, na compra que não era necessária, no consumo de informações sexuais pornográficas, enfim, todas aquelas listinhas, cada uma delas, se eu observar o que me moveu para ter aquela postura, eu vou estar começando a perceber o meu desejo central. Aquilo que me impulsiona, que é o que me move. E tendo conhecimento, eu sei que cada uma daquelas posturas criou em mim a minha psicosfera no momento. E que muitas vezes atraiu um concatenado de situações desvirtuosas, porque um contexto foi puxando o outro. Então, pare e se conheça, reflita sobre si mesmo, observe quais são os seus pensamentos, observe quais são as suas reações frente às atividades que a vida nos traz no cotidiano, não em contextos especiais. Porque nos contextos especiais a gente se prepara para ele. Então a gente consegue ter um domínio maior daquela situação. Mas e na nossa rotina? Como que a gente age, reage? O que a gente pensa? O que nos impulsiona? Qual é o tema base que eu carrego dentro do meu íntimo a fim de que eu consiga ir elencando, identificando o meu desejo central ou os meus desejos centrais, porque é natural que a gente circule sobre os três, vaidade, matéria e vícios, é natural que a gente circule sobre os três, mas sempre vai ter um âmbito que predomina em nós. E se Joana nos disse que a finalidade de estarmos aqui é remodelarmos, dominando os nossos instintos, é a fim de que a gente detecte que ele está ali, qual é esse desejo central, e a gente se policie pouco a pouco no domínio sobre ele, a fim de que não seja mais ele que nos domine, mas a gente que tenha a consciência de, identificando a presença dele, trabalharmos em nós a postura necessária para o momento, a fim de que a gente vá remodelando até chegar o momento em que o domínio que teremos sobre esse desejo central vai ser tão elevado que ele vai deixar de ser o seu ponto de atenção principal. Então, veio aquele pensamento do seu desejo central na cabeça, remodela. Se está entre amigos e a maledicência é o seu desejo central, quando vier na cabeça a ideia de ser maledicente, você remodela e fala: hoje não. Hoje eu identifiquei que você está aí e eu quero caminhar nas pegadas do mestre. Então, hoje eu vou me abster. Hoje eu não vou falar. Ah, mas eu pensei. Sim, eu pensei, porque eu estou no processo de evolução, de aprendizado e remodelação de mim mesmo. Numa próxima vez, vai ficando tão natural o seu domínio que você não vai nem lembrar de falar daquela pessoa na qual você ia mal dizer. Então, tudo é caminho, tudo é processo. Se o seu desejo central é o consumismo, a hora que você senta no computador para adquirir, você desliga a tela, muda seu pensamento. No lugar de abrir a página de compra, abre uma página de uma mensagem edificante. Ah, mas eu senti o desejo. Sentiu, mas começou a dominar ele. Quando você entra em contato com informações, a doutrina já nos explicou com clareza, você se conecta à fonte. Então, se você tem como seu vício a atividade sexual desenfreada, quando você abre o vídeo, a imagem, aquilo que é pornográfico, você se conecta àquela fonte. E certamente é uma fonte de quem estava naquela vibração densa. Mas quando você abre a mensagem edificante, quando você abre a palestra, quando você abre a música que reequilibra, você também se conecta à fonte.
E com toda certeza, a fonte elevada, ela tem poder sobre a continência. Onde a luz não cabe sombra. Então, o domínio da luz sobre a sombra dos nossos desejos centrais sempre vão ser maiores, porque eles vão trazer a luminosidade esclarecedora e calmante. Então, se conheça, observe-se, domine-se no conhecimento do que te move, porque a partir daí você consegue utilizar todos os atributos que a doutrina nos traz, a fim de que remodelemos o nosso modo de ser, sentir, fazer. É por isso que a doutrina nos fala: somos espíritos imortais na escola de aprendizado na vida terrena. Então, aqui é a escola. Se utilize bem dos ensinamentos, a fim de que a gente consiga passar de ano. No nosso enfoque do tema da noite, passar de ano significa, primeiro, ter o conhecimento daquilo que te domina, enquanto ele tem uma base da sua existência, dos seus sentimentos mais íntimos e que te conduz a atividades impulsivas, a fim de que você faça a prova, ou seja, quando a vida traz essas oportunidades, você freia nelas, você domina elas. Mas por que você consegue dominar? Porque você admitiu que existe, porque você sabe que está ali. Quem não se conhece é conduzido, igual o cavalo que não tem domínio, sai em disparada sem destino. Quando você se conhece, você coloca as rédeas da sua existência. Somos nós que somos responsáveis pelo caminho da nossa existência. E nessa obra, Silas, que é a entidade que vai estar explicando, ela fala para nós, vou até ler para ficar fidedigno. Ele fala assim: ó, cada qual de vós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação em que buscamos. Então, nós somos os artífices da nossa própria existência. Cabe a nós conduzirmos a nossa existência para esse caminho que é voltado para o progresso moral de cada um de nós. E quando a gente tem Jesus como nosso tesouro principal, todas as questões do mundo, todos os aspectos de vaidade, de vícios, de materialismos, eles passam a deixar de estar no nosso primeiro lugar, no nosso desejo central. Então, quando a gente tem Jesus como nosso principal desejo, querendo que ele seja o nosso desejo central, a gente vai dominando os nossos impulsos e enxergando a existência com novos propósitos, com novos olhares, com fontes renovadoras de nós mesmos. E aí eu quero encerrar para a gente com uma leitura pequena, mas muito instrutiva, que tem tudo a ver com esta ideia de identificar-se, conhecer-se, o seu desejo central, a fim de que, com base em todos os ensinos que a doutrina espírita nos traz, a gente possa fazer melhores escolhas, a gente possa dizer que realmente exerce livre-arbítrio, porque livre-arbítrio exerce liberdade de conhecimento do que está à sua disposição e a escolha efetiva daquilo que você quer. E a doutrina espírita nos traz todo um alicerce para que a gente escolha com Jesus sendo aquele caminho maior da nossa elevação. E essa passagem, ela está na obra Astronautas do Além, e ela é denominada Assim Vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando as sombras dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones às dificuldades da vida. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para dia a dia. Não desistas da paciência.
Não creias em realização sem esforço, silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes da alma. Não permitas que os irmãos desequilibrados te desfrutam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda, buscando sempre aprender. Não se voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserve o hábito da oração, para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim certamente vencerás. Então, que a nossa semana seja iluminada de muita consciência sobre nós mesmos, consciência real. Jogar limpo consigo mesmo e perceber as próprias emanações, as próprias intenções, aquilo que nos move. Detectou algo que te leva para uma vibração mais densa, muda a sintonia. Busca fonte edificante para que se conecte sempre ao alto. Que Jesus esteja junto de todos nós, hoje, agora e por todos sempre. Neste momento, gostaria de convidar nossos companheiros passistas no nosso salão, enquanto a Renata nos levará em oração. Acelerando os nossos corações, respirando com serenidade, em harmonia. Vamos fechando os nossos olhos, abrindo as comportas íntimas do nosso ser, a fim de que penetre em nós toda a emanação benéfica e salutar, ofertada através da nossa espiritualidade nova, que se utiliza do instrumento corpóreo dos nossos irmãos, a fim de que nos chegue limpo, renovador e salutar a ordenação da nossa veste física, dos nossos pensamentos, das nossas recomposições íntimas, que a gente possa se equilibrar, absorvendo o máximo possível de tudo que nos é ofertado, a fim de que saiamos daqui mais intelectualizados, mais harmonizados e motivados, renovados na fé, no amor cristão, para os caminhos do bem. Que o Senhor nos envolva nesse manto de amor, nesse cuidado constante, segurando as nossas mãos na jornada corriqueira, conduzindo-nos ao caminho da elevação moral, carregando-nos no colo quando estivermos cansados, exaustos, a fim de que em Ti, Senhor, possamos nos renovar, fortalecidos pelo Seu magnetismo de amor sublime, entendendo que das etapas da vida, a condução da nossa jornada sempre será pelas nossas escolhas dos caminhos que queremos percorrer. Que o Senhor esteja sempre junto de nós, nos incentivando, nos auxiliando e nos mostrando na tua retidão qual é o caminho que devemos ir a fim da nossa sublimação moral ser o propósito existencial hoje, agora e por todo sempre. Que o Senhor esteja conosco,
a base da doutrina espírita, também nos trazer ferramentas tão importantes que a gente entenda que a doutrina nos traz e também que a gente possa buscar a nossa evolução moral e espiritual todos os dias. Que você possa estar mais vezes conosco, sempre possível. E eu gostaria de convidar a todos, para o final da nossa área coberta aqui, temos a nossa água fortificada, temos um chá e também temos pipoca.